Bom, um dos assuntos mais tratados nos últimos dias tem sido o rateio sobre o consumo de água das áreas comuns de condomínios. Você deve estar imaginando, mas condomínio é coisa de rico. Não, é condomínio de rico, de classe média, de classe pobre, enfim, todo e qualquer condomínio. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral o diretor financeiro da DESO, o professor Vanderlei. Tudo bem, professor Vanderlei? Bem, Vanderlei Fábio. Correia, ex-deputado estadual, natural de São Cristóvão, deve estar feliz da vida pelo dia de hoje, né? Pelo 7º ano da chancela da Praça São Francisco. Bom dia, professor. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que acompanham esse conceituado programa. E queria dar os parabéns lá para a minha cidade. Estava ainda na Assembleia, acompanhei esse processo de perto, inclusive em Brasília, nas audiências. E São Cristóvão é assim uma cidade ímpar, são 18 cidades no Brasil que tem esse título de Patrimônio da Humanidade e São Cristóvão no estado é a cidade que ostenta esse título, né? E que não é fácil. Há critérios muito rigorosos. Isso, né? isso. Vanderlei, o que é o rateio das contas em condomínios que tem gerado muita confusão? As pessoas têm recebido essa taxa de rateio e estão sem saber exatamente do que é que se trata. Olha, veja bem, rateio do verbo ratear é dividir. Você aí já falou muito bem, o rateio ele só existe em ambientes que têm áreas comum de uso e tem medição individualizada. O que é essa área comum de uso para o telespectador entender? São ambientes que tem piscina, que tem clube social, que tem jardins e que esse jardim é molhado com água da DESO. Deveria ser água de poço. Deveria ser água de poço. Então, quem paga essa água? Essa água que é de uso comum é pago pelos condôminos. Essa conta de água das áreas comuns, elas sempre não eram pagas pelo condomínio? Porque, por exemplo, vamos lá, o cidadão mora no condomínio A, no condomínio de apartamentos. Então, ele tem... Hoje você tem os medidores individualizados, então eu recebo a conta de água do meu apartamento, da minha casa, e o condomínio, eu pago uma taxa de condomínio exatamente para a manutenção do condomínio. Por exemplo, segurança, limpeza. E essa conta de água não deveria ser paga ou não era paga pelo condomínio? Não, veja bem, existem aí duas situações. Quais são elas? Existem condomínios que não têm medição individualizada, ou seja, que cada condômino, cada pessoa, cada apartamento, ele não tem a figura do micromedidor. Ele não mede a sua água individualmente. São os condomínios mais antigos. São os condomínios mais antigos. E aí, essa conta, que na outra situação é rateada, essa conta é assumida pelo condomínio na taxa que é paga pelo condomínio, chamada taxa de condomínio. Certo. Então, ele já embute esse valor, certo? E aí fica padronizado um valor para todo mundo. Há uma distorção aí nessa cobrança, porque quem consome mais, por exemplo, uma família com 2 pessoas paga igual a uma família com 5, com 10 pessoas. Por isso é justo que tenha um medidor individual. Por isso é justo que tenha um medidor individual. E é lei agora, uma lei inclusive federal, que até 5 anos todos os condomínios têm a sua medição individualizada. Os condomínios que têm medição individualizada, há uma divisão, né? Uma parte da água que entra e é medida por um medidor que a DESO instala, chamado de macromedidor, porque é um grande medidor que vai medir todo o volume de água que adentra o condomínio, é essa água que a DESO cobra. É a água que ela forneceu efetivamente. E é essa que ela está rateando entre os moradores. Veja bem, da parte interna do condomínio, essa água ela é distribuída de 2 maneiras. Uma parte vai para os condôminos e é medida por um microzinho. Esse dá o valor da água que você consumiu. Vamos lá, a água entrou pelo medidor principal. Certo, então você pega essa conta,
Certo. subtrai a soma dos medidores individuais e essa diferença é o que vocês estão rateando. Isso, vamos supor, seria isso. entra 100 metros cúbicos, certo? É esse valor que a DESO vai cobrar. Certo. Isso é justo, não é? A DESO forneceu 100, né? Que entrou. O medidor, o macro, registrou isso, entrou 100, certo? Desses 100 que entrou, 70 metros foram consumidos pelos condôminos. Pelos apartamentos, digamos isso, assim. e registrado pelos micros. A sobrou soma 30. dos micros. Sobrou 30. Esses 30, supostamente, foi usado em quê? Foi usado em piscina, foi usado no clube, foi usado para molhar jardim. Então, o que é que a DESO faz? Pega esses 30 e rateia, que é dividir entre o número de apartamentos. Mas isso sempre foi assim ou é a partir de agora? Sempre foi assim. E por que nunca teve essa história de rateio? Agora que eu vou explicar. Veja bem, sempre teve a história de rateio, sempre teve a figura do rateio. O problema agora foi uma mudança que houve, né, na fórmula de cobrar esse rateio. Qual foi a mudança? Veja bem, a DESO, agora no mês de junho, para o mês de junho, fez uma mudança no seu sistema, eu digo da informática, no seu sistema comercial. Para se ajustar, o sistema estava muito lento, com sérios problemas. Então, nós fizemos a implantação de uma nova versão nesse sistema, para obtermos um sistema mais atualizado, mais rápido em dar as respostas que a DESO precisa. Nós estávamos, eu diria, com fusquinha na parte de informática, na área comercial, né? Existe uma empresa que presta serviço para a DESO nessa área. Essa empresa passou 90 dias fazendo todos os ajustes e agora, no mês de junho para julho, esse sistema foi implantado. E por mais cuidados que essa empresa teve, algumas informações que migraram para o nosso sistema, trouxe informações, certo? De regras de cobrança de outras empresas, de outros estados, que essa companhia... Você admite que houve cobranças indevidas, digamos Houve assim. Cobranças indevidas porque nós acabamos importando... E como é que o condomínio vai saber quais os condomínios onde houve essa cobrança indevida e como é que o condomínio, as pessoas vão ser ressarcidas disso? Olha, a partir de hoje, exatamente de hoje, a empresa está entregando um comunicado oficial a todos os condomínios. Tem ideia de quantos condomínios tem? Não temos ideia. Porque com essa mudança de regra, certo? Alguns condomínios diminuíram o valor de pagamento do rateio, certo? Mas a grande maioria houve um aumento significativo. Agora, onde houve cobrança indevida, só para as pessoas entenderem bem, onde houve cobrança indevida, a partir de hoje, a DESO vai estar comunicando aos condomínios para fazer tipo um encontro de contas. Um encontro de contas. As contas que nós identificamos o problema e não tínhamos ainda emitido a fatura, nós retivemos essas contas, certo? Não chegou nem aí para o condomínio. E elas já estão sendo refaturadas nos moldes antigos que era cobrado o rateio. Então, na verdade, o que houve com o problema da migração do sistema, que nós acabamos importando uma fórmula de outras companhias. Certo. Agora, Vanderlei, o que as pessoas estavam questionando é o seguinte, é que na conta de água, vinha lá a água, o esgoto, taxa de esgoto nos locais onde tem esgoto, né? Eu aprendi com o Flávio Vieira. Toda reclamação que tem aqui, eu faço logo a pergunta, paga a taxa de esgoto ou não paga? Se paga, a gente vai acordar Flávio, que acorda cedo. Se não paga, vamos cobrar da EMURB. E aí começou a vir nas contas essa taxa de rateio, que não vinha na conta, ou já vinha? Não, houve também essa mudança no formato da apresentação, a conta já vinha, essa cobrança já vinha embutida. Já vinha, só que não vinha com o nome, você pagava sem saber que estava pagando o rateio. Você está vendo. Inclusive, Fábio, para melhorar, inclusive, esse relacionamento empresa e cliente, nós estamos convidando
todos os condomínios, estamos elaborando isso essa semana, acredito que na próxima semana, para uma reunião com todos os condomínios, com os técnicos da DESO, da área comercial, onde nós vamos explicar detalhadamente como é cobrado, como é feito o cálculo desse rateio e prestar também outros esclarecimentos. Você admite que isso deveria ter sido feito antes para evitar essa polêmica toda? Infelizmente, nós só detectamos depois que as faturas foram geradas. Não tinha como a gente detectar isso antes da emissão das faturas. Vanderlei, uma outra questão. Por exemplo, nós já recebemos aqui reclamações de o cidadão tem um condomínio, mora no condomínio. Se houver um vazamento de água dentro do condomínio, a DESO não entra para consertar? Veja bem, quando você compra um apartamento e vai morar no condomínio, toda aquela rede da parte interna do condomínio não foi feita pela DESO. Ela é feita pela empresa que construiu o condomínio. A administração, o monitoramento de toda essa serventia da água na parte interna é de competência do condomínio, Fábio. Seja água ou seja esgoto? Seja água ou seja esgoto. Olha, e aí é onde está o grande problema. E qual é o problema? O problema é que os condomínios não estão gerenciando essa parte do abastecimento interno. Para lhe dar um exemplo, há 15 dias atrás, um condomínio, aliás, o síndico do condomínio nos procurou para reclamar do valor do rateio, que estava alto, tal. Conversamos com ele, explicamos e sugerimos a ele que contratasse uma empresa, não é, para fazer uma varredura para ver se tem vazamento, etc. Um gatinho. Isso, porque se tiver vazamento, essa água vai para o rateio. Os gatinhos também, né? Ele detectou 19 hidrômetros com medição irregular provocada, ou seja, hidrômetro furado, hidrômetro quebrado, encontrou bypass, que é uma voltinha que se dá. É o gato famoso. Aí eu pergunto, quem estava pagando a água desses 19 cidadãos? Quem estava pagando era o rateio, é quem não faz o gato, é quem não... E encontrou também vários vazamentos. Só de uma área comum que ele tinha, na parte do clube social, ele pagava só no clube R$4.000. Com o conserto desse vazamento, essa conta caiu no outro mês para R$1.000. Só da parte comercial. Ou seja, então, para resumir a história, o rateio é uma realidade, o rateio vai acontecer agora de forma identificado na conta. Isso. E vocês vão chamar todos os síndicos de condomínios para dar uma explicação técnica. E aqueles condomínios que entenderem que o rateio não está sendo feito corretamente, podem procurar a DESO, porque pode ter havido cobrança indevida. As cobranças que foram feitas na regra diferente que era cobrada e houve um aumento no valor, na média que era cobrada, a DESO já está fazendo isso automaticamente, independente do síndico nos procurar, certo? E outra coisa, Fábio, que eu queria que... Veja bem, um problema que é recorrente é a questão do vazamento nessas áreas. Então, o condomínio tem um vazamento, ele às vezes só vai detectar esse vazamento no outro mês com a leitura Por quê? Porque não há um acompanhamento ali, uma leitura diária do hidrômetro e tal, e aí a conta vai lá para cima. Quem paga esse prejuízo? Não é? Então, nós estaremos, inclusive, nessa reunião, informando aos condôminos que existe uma maneira, existe uma ferramenta que é disponibilizada nos hidrômetros, que identifica de imediato, em tempo real, qualquer tipo de anormalidade de consumo, qualquer vazamento. Então, você evita. Você viu agora o exemplo do Mané Garrincha, né? O vazamento que houve em 4 meses no Mané Garrincha em Brasília e não foi identificado. Perfeito. E se causou uma conta astronômica. Professor Vanderlei, muito obrigado pelas informações. Qualquer dúvida, nós voltaremos a acioná-lo através de Flávio Vieira, o competente assessor de comunicação da DESO. Inclusive vai estar, a partir de hoje, entregando esse comunicado
à imprensa e a Muito todos bem. que tiveram interesse. Bota Flávio para trabalhar, que ele trabalha muito.